Eu me mudei de Brasília para Belém e fui morar com minha tia e mandei currículo para um monte de empresa e só 2 me chamaram, 2 empresas de consórcio. Comecei o processo seletivo, passei e comecei minha jornada em fevereiro de 2013. Então ele tem que trabalhar o positivismo. As pessoas hoje estão descrentes da própria vida, então elas precisam acreditar mais nelas. E como eu falei mais cedo no treinamento, elas precisam ter um sonho. O que te movimenta é um sonho, é o objetivo de você transformar a sua vida. Então elas têm que ter essa mentalidade, eu quero realizar a compra da minha casa, do meu carro, e o meio onde elas vão realizar isso, no meu caso, foi o consórcio. E para as pessoas que estão nos ouvindo, pode ser um outro meio, pode ser o empréstimo, pode ser o consignado, pode ser o seguro, pode ser vendendo balinha na rua, pode ser vendendo coxinha. O meio não importa, ela precisa startar, começar o projeto de vida dela. E através do quê? De um grande sonho. Precisa startar com um grande sonho. Eu acredito que vendedores que vendem são os vendedores que têm objetivo. Eu era um cara muito ruim, um cara que, tinha uma dificuldade de negociar, gaguejava, era um cara que tinha dificuldade de falar com o cliente, dicção era horrível, gaguejava, tremia, as pernas ficavam bambas, mas mesmo assim venci na profissão, justamente porque eu acreditava que eu precisava, ali era o meu ambiente para me mudar de vida. Então o que diferencia um vendedor bom do ruim não é a sua performance em vendas, é a sua mentalidade. E como eu falei, a mentalidade de ter um grande sonho, um objetivo de estar ali, fazendo o que está fazendo, mas fazendo com empolgação, com paixão, com amor. E era isso que eu fazia todos os dias dentro da empresa, fazia as coisas por amor. Eu costumo dizer que eu não ia para trabalhar, eu ia para me divertir, ia para tocar o sino, ia para fazer o outro segurar o sino, jogar o contrato na cara que eu fechei. Então, eu não ia para trabalhar. O vendedor, quando vai para uma empresa e vai para trabalhar, necessariamente ele vai por obrigação. Quando a gente vai fazer alguma coisa, ele vai para trabalhar. O trabalho parece algo pesado. E eu ia para me divertir e, consequentemente, eu ganhar dinheiro com aquilo. Então, é isso que as pessoas precisam fazer. Ir por paixão, por diversão. Igual o jogador de futebol. Por que ele ganha muito dinheiro? Porque ele faz por amor. Não é porque ele joga bem, é porque ele faz por amor. Quanto mais amor ele tem pela profissão dele, mais ele ganha dinheiro. Em 2013, quando eu comecei na área comercial, engraçado que eu fui prospectando nas primeiras horas, só que teve um mês que mudou tudo. Foi o mês que eu vendi 22 cotas no mês. E como que eu fiz isso? Primeiro, eu entendi como é que eu vendia a cota. E aí foi uma coisa que estralou. Eu entendi o feeling, eu tive a pegada. O cliente chegava na loja, eu tinha que fazer ele sorrir. E como é que eu fazia sorrindo? Abria a porta, bom dia, tudo bem? Como é que vai? Você sente um café, uma água? A gentileza fazia ele abrir as janelas da alma, que no caso era o sorriso. E ali eu entendi, eu posso fazer qualquer tipo de venda com qualquer cliente. Basta eu fazer ele sorrir, e quando ele sorrir, eu consigo conduzir a venda de uma forma mais leve, mais fácil. E talvez o vendedor chega e o cliente fica, nossa, ele ficou cansado, o cara não pergunta, não quebra o gelo, não introduz ali uma conversa cotidiana e vai direto ao assunto. E as pessoas não gostam de um vendedor, elas gostam de um amigo. Então se você pergunta como é que ele está, você pergunta como é que está o cliente, como é que ele chegou lá, se ele está com calor, se ele está com frio, se ele está querendo uma água, um café. Se você faz esse tipo de perguntas, você levanta o astral dele porque você não está querendo vender. Você está simplesmente conversando. E todo mundo quer conversar. Então ali mudou. Foi um mês que eu vendi 22 cotas e dali em diante, eu fecho qualquer venda, basta o cliente sorrir que eu fechei o negócio. Começou nesse mês em diante, na verdade começou em abril de 2013, então já tinha 3 meses que eu estava na profissão e eu vendi 540 mil. Cara, e foi mágico, porque eu consegui levar minha mãe para Belém, consegui pagar um táxi, a gente saiu do shopping, eu comprei uma tábua de passar e um ferro para minha tia e eu falei para ela, olha, a gente vai de táxi. Ela falou, o quê? Você é doido? Eu falei, não, nós vamos de táxi. Ela falou, não, é caro demais, vamos de ônibus. Eu falei, não, nós vamos de táxi, eu vou pagar, fica tranquilo. E aí eu paguei a viagem dela, paguei o táxi, que foi uma coisa memorável, e dali em diante ainda guardei dinheiro pro próximo mês. E dali em diante eu entendi, eu posso fazer, rios de dinheiro nisso aqui. Só que eu não posso focar no produto, eu tenho que focar em pessoas. E ali eu entendi que começava a minha jornada em transformar eu como líder. E eu gerar esse mesmo valor para outras pessoas.
entendeu? E é ali que tudo mudou. Então, o grande trunfo desse negócio, a grande pegada desse negócio, não é você vender o produto, é você encantar pessoas. No primeiro momento você encanta o cliente, depois você tem que encantar o teu vendedor, o teu supervisor, o teu representante. Então, o jogo aqui, para você virar a chave, é encantar pessoas. Então, o primeiro erro que o cara comete é não ter organização. Eu cometi isso no início. Eu anotava todos os números, falava com o cliente, negociava parcela, prazo e uma série de coisas, só que não anotava. Quando o cliente vinha na loja, necessariamente eu não sabia quem era. Por quê? Eu não organizei. E eu comecei a me organizar. Fiz uma agenda onde eu dividia o que é parcela, o que é entrada, o que ele me falou que é importante eu colocar ali. Se ele colocou, eu não quero comprar casa porque eu quero usar o dinheiro para fazer um negócio. Mas eu tenho uma casa, um lote, então eu colocava, porque é algo específico dele. Então quando ele vinha, eu revisava as informações e ia atender o cliente com subsídio. Eu tinha informação suficiente para argumentar. Segundo erro, o cara não sabe argumentar. O cliente pergunta, é garantido? O vendedor não sabe responder. Às vezes ele responde o mais fácil. Não, tá tudo certo. O cara não consegue contra-argumentar. Primeira coisa que você precisa fazer, o cliente perguntou, é garantido? Legal. Entende o porquê que ele está perguntando aquilo. E na maioria das vezes ele quer o quê? Segurança. Ele quer alguém que passe uma segurança específica para ele. Fala, vai dar certo. Eu estou contigo. Ele não quer uma data, dia 18, dia 20, dia 30. Não, ele quer alguém que dê segurança. Porque ele está se sentindo inseguro com o produto que está à sua frente. Ou talvez até com você. Até com você, vendedor. Então, passa essa segurança. Passa essa confiança para ele. Então, olha, terceiro erro que a pessoa comete é não saber apresentar a oportunidade que está na mão. Primeira coisa, você precisa apresentar a proposta de valor. Por que você está fazendo aquilo? As pessoas precisam saber o porquê. Por que eu vendo consórcio? Então, eu não vendo consórcio. Eu realizo sonhos. Então, isso fica muito mais claro para o cliente. Então, apresenta a proposta de valor. Segunda coisa, coloque num papel de forma pontual, de forma organizada, o que você vai apresentar para ele. Você passou 2 propostas no telefone para ele, então apresente. O que significa cada uma delas? Seja específico, apresente ponto a ponto aquilo ali. Inclusive no R100 a gente tem um e-book que fala a respeito desse passo a passo. Se você talvez querer saber um pouco mais, acredito que a gente possa disponibilizar isso no sistema R100. E esse passo a passo é muito importante, porque o cliente ele não vai lá para simplesmente comprar um produto. Ele vai para comprar você. E se ele entende que você não sabe do produto, você já passa uma má impressão. Porque você não sabe falar, você não sabe negociar, você não sabe falar os benefícios dele. E às vezes é porque você também não acredita no produto. Então você precisa acreditar no produto e começar a apresentar ele de forma clara e objetiva. Porque o cliente tem pouco tempo. Nós hoje temos pouco tempo. Então precisa estar claro para ele. Num papel, precisa estar didático, desenhado, para que ele entenda, poxa, estou comprando a melhor coisa da minha vida. É uma oportunidade. As pessoas precisam comprar uma oportunidade e não simplesmente um consórcio. Primeira coisa, ninguém ensina hoje produto. Ninguém ensina sobre produto. Quer consórcio, quer lance, quer sorteio, assembleia, grupo e cota. Ninguém ensina. Se eu perguntar para o vendedor, ele não sabe dizer o que é grupo, não sabe o que é cota, não sabe o que é administradora, não sabe o que é seguro prestamista. Então a primeira coisa que ele precisa saber é de produto. Se ele vai vender alguma coisa, ele precisa ter conhecimento. Conhecer a verdade, ela vai te libertar. Se você não conhece a verdade, não tem como você seguir em frente. Você vai desistir. Porque a tua mãe vai falar, olha, sai fora desse negócio que não é sério. Então se não tem um treinamento do produto que você vai vender, esquece. Você pode desistir e as pessoas vão fazer com que você desista facilmente. Então a primeira coisa que ela precisa aprender, produto. Segunda coisa que ela precisa entender é que para vender não precisa de técnica, precisa de energia. Precisa aplicar energia. O cara, não, eu vou fazer a técnica perfeita. Você pode ter qualquer técnica, mas se for morto, senhor, é o seguinte, o cara me ensinou assim, a técnica é essa. Você tem que aplicar energia, porque as pessoas gostam de alguém que tenha energia. Então se você aplica energia com a técnica, aí sim, a terceira parte é você ter uma técnica bem definida. Então, uma prospecção, um primeiro contato, uma negociação, uma visita, um fechamento, isso precisa estar claro para você e eu ensinaria isso para a pessoa, tá? Mas a energia é muito importante, tá? Porque para permanecer na profissão, você precisa ter energia. As pessoas não querem alguém que simplesmente apresente uma proposta, porque consórcio você não se vende tirando pedido.
Você tem que argumentar, contra-argumentar, ouvir o cliente, entender a necessidade e resolver o problema. E na maioria dos casos, o consórcio não resolve o problema de imediato. Então você tem que fazer ele se programar, que é outro passo. Você tem que mexer na cultura do cara. Tem que mexer lá internamente dentro do cara. Então se você não fizer o seu vendedor entender isso, de nada adianta. Não vai seguir em frente. Os caras não vão seguir adiante. Por isso que o turnover é muito grande, a rotatividade de vendedores é muito grande. Porque as pessoas não entendem o que é produto, não entendem a energia que precisa aplicar e não entendem as técnicas de vendas. Primeira frase que eu aprendi na profissão: galinha que acompanha pato morre afogado. Eu não entendia por quê. O cara falava pra mim, ó, galinha que acompanha pato morre afogado. Talvez hoje eu entenda um pouco. Por quê? Se você acompanha o pato não só faz nada direito, não fala direito, não voa direito, não faz nada direito. E normalmente galinha, ela não nada. Então se você acompanha um pato, você tá lá a mãe pata e vai seguindo lá os patinhos e tal, você acompanha o pato. Por quê? Às vezes alguém quer acompanhar o pato porque lá tem uma comissão melhor, porque lá tem uma fala melhor. Só que às vezes a pessoa se afoga, porque não é aquilo que você vai, as pessoas saem também de você. Então por comissão você vai, as pessoas saem de comissão você. Então as pessoas precisam encontrar valores. Às vezes as pessoas se perdem nessa profissão. Por muitas vezes os vendedores, inclusive os vendedores, perdem isso. Porque ele acha que entra na profissão simplesmente pelo dinheiro. E os vendedores saem também pela falta do dinheiro. E o que fez eu permanecer nessa profissão não foi o dinheiro. Eu não movimentava pelo dinheiro, movimentava pelos meus valores. Eu queria realizar os sonhos que eu tinha colocado imposto lá atrás. Eu precisava realizar aqueles sonhos. E depois vieram mais pessoas, né? Minha mãe, minha esposa, meus 2 filhos. E eu tive os sonhos deles para realizar. Então não foi o dinheiro que me fez estar aqui. Foi eu transformar vidas, foi eu transformar pessoas. E aí, eu acho que muda tudo, né? Porque eu não tô acompanhando pato, estou acompanhando águias. E águias voam. Então eu acredito que as pessoas precisam seguir essa risca. Galinha que acompanha pato vai morrer sempre afogado. Primeiro de tudo, as pessoas me perguntavam: Igor, por que você investe tanto em curso? Já gastei mais de 50 mil em curso. Talvez a resposta delas esteja evidente. A gente tem o maior grupo de pessoas juntas dentro de uma empresa de consórcio. Nós faturamos milhões em vendas de consórcio. Igor, por quê? Porque lá atrás eu fiz investimento em mim. Eu precisava lidar com pessoas. Eu precisava entender as mentes das pessoas. Então a gente investiu em curso de PNL, coaching, um monte de curso. Hoje as pessoas não estão dispostas a pagar o preço. Você precisa estar disposto a pagar o preço. Então, por que a pessoa tem que estar dentro de uma tribo? Porque se você quiser ir rápido, você vai sozinho. Mas se você quiser ir longe, você precisa ir acompanhado. Juntos nós vamos muito mais longe. Porque lá atrás eu tinha medo de investir. Eu, muito seguro e tal, falei, não vou gastar meu dinheiro aqui, eu não gasto. E o cara que tem medo de investir, lembra quando era vendedor, o dono obrigava a gente a comprar caixas de panfleto. Eu ficava puto com aquilo, né? Eu falei, cara, eu vou ter que gastar R$180 com caixa de panfleto. Só que hoje eu entendi o valor daquilo. Porque aquilo ele estava fazendo a gente investir no nosso próprio negócio. Então o vendedor hoje não tem vontade nem de comprar um carimbo, nem comprar um cartão. Hoje, digital, nem um cartão digital que o cara tem vontade de fazer. Por quê? O cara não quer investir nele. E ele quer que as pessoas investam nele mesmo. E não tem ninguém que vai investir em você, porque ninguém acredita nos teus sonhos, se não for você mesmo acreditando nele. Então, fez a grande diferença. Eu investi em mim mesmo. Eu investi no meu negócio. Tem empresário hoje, eu só vou se a empresa estiver montada para mim. Você não vai dar certo. Porque aquilo que é te dado, você não dá valor. Precisa conquistar, precisa ser suado. Primeiro, as nossas verticais são para atender o vendedor. Então a gente vai falar sobre produto, técnicas de vendas, como você performar melhor, mais e melhor. A gente vai falar sobre líderes, liderança, como é que você contrata, como é que você gerencia uma equipe. A gente vai falar sobre gestão. Aí que tá, gestão é muito importante. Hoje o cara que está nos ouvindo, se ele for empresário, ele não tiver uma gestão financeira, porque 70% das pessoas que eu converso não tem gestão financeira. Então se ele não tiver uma gestão financeira dentro da empresa dele, ele se engana. Ele acha que está ganhando dinheiro, mas na verdade ele está se mascarando. E às vezes, eu já conversei com várias pessoas, onde elas pegam lá, não, paguei minhas contas, sobrou 50 mil.
50 mil é meu. Ele se apropria do recurso da própria empresa. Quer dizer, você furta a sua empresa. Você sangra a sua empresa. Você faz com que a sua empresa fique em déficit. Ele fica rico e a empresa pobre. Eu aprendi uma coisa: empresa rica, dono pobre. Empresa milionária, dono rico. Empresa bilionária, dono milionário. Então você tem que fazer a sua empresa funcionar. Você precisa fazer a sua empresa dar certo, para depois você dar certo. E não o contrário, porque senão nada flui.